Olá, eu sou a Camila Souza, prazer. Para quem não me conhece, eu ajudo as pessoas com diabetes a conseguir controlar sua glicemia sem restringir na sua alimentação. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre 3 alimentos que é importantíssimo, que não pode faltar em sua alimentação e ajuda muito no custo-benefício dentro da sua alimentação, certo? Porque as pessoas buscam muito isso hoje em dia. Buscam alimentos bons, alimentos que a gente necessita e buscam o preço juntamente, certo? Então, eu penso muito nisso, assim como meus pacientes. Eu acredito que é muito importante a gente avaliar como a pessoa qual que é a situação da pessoa, avaliar se a pessoa consegue comprar aquele alimento sem, ao menos, colocar de mão cheia assim um alimento, mesmo sabendo que a pessoa não tem aquela situação boa para comprar aquilo. Ou se não, verificar que é importante também. A gente não precisa se alimentar só de alimentos caros para a gente conseguir se alimentar bem, ou controlar a glicemia, ou controlar o peso, certo? A gente não precisa comer coisas caras, a gente pode comer coisas baratas. Alimentos não são caros, certo? Folhas, alface, salada, legumes não são caros, frutas também não. O que é caro é aquela saidinha do final de semana que fica 40, 50 reais e você não acha caro. Agora você vai na feira, compra muita coisa como salada, legumes para sua semana, gasta assim mais ou menos 50 reais e acha caríssimo. E 50 reais dura praticamente uma semana, dependendo da quantidade de pessoa, dependendo da quantidade de legumes, dependendo da quantidade de alimentos que você for comprar. Então, tem que pensar que o custo-benefício ele é muito importante e ele deve entrar na sua alimentação, ele deve entrar no seu plano alimentar. A pessoa que faz o seu plano, assim como a nutricionista, ela deve saber encaixar isso juntamente com os alimentos que ela coloca na sua alimentação, certo? Então, 3 alimentos que não pode faltar no seu dia a dia e que são baratos. A alimentação, uma brevinha aqui, a alimentação ela é muito importante no processo da nossa vida. Assim, ela vai desde uma perda de peso até um controle de uma doença. Então, a alimentação ela entra em vários fatores em sua vida. Você não faz nada sem se alimentar, certo? Você vive mais ou menos metade do dia para comer, porque você tem que comer. Você não pode passar fome, você tem que suprir suas necessidades, você não pode ficar tendo hipoglicemia e passando mal a todo momento, não pode, você tem que comer. Então, a alimentação é muito importante, os alimentos são extremamente importantes em sua vida e você não vive sem eles, certo? Isso é fato, isso é um fato. Os alimentos, ele fazem um papel muito importante, porque os alimentos são muito importantes, porque dentro dele existem 1001 coisas. Então, dentro deles pode ter várias vitaminas, vários minerais, tem a proteína, tem o carboidrato, tem o lipídio, que é a gordura boa que a gente precisa, tem as fibras, tem antioxidantes, tem minerais, sais, tudo. Então, dependendo do alimento, ele realmente tem várias coisas. Essas vitaminas como ferro, cálcio, vitamina C, vitamina D, tem vários alimentos que suprem isso. Então, eu preciso de vitamina tal? Comece pela alimentação, depois suplementa se for necessário. Então, através do alimento você tem todos esses fatores que devem ser levados em consideração, que é importante na nossa alimentação, certo? E alguns são mais ricos em nutrientes, outros são mais ricos em ferro, outros são mais ricos em cálcio, outros são mais ricos em proteína. Então, todos têm o seu objetivo, certo? Todos têm o seu objetivo, ele mostra a vitamina, tudo que você precisa, ele tá dentro desse alimento.
Então, por isso que existe a combinação, né? Arroz com feijão, porque um alimento completa o outro. Então, se esse alimento ele é rico em ferro, esse alimento é rico em proteína e esse alimento é rico em carboidrato. Então, a gente necessita de juntar esses alimentos para a gente fazer uma refeição completa, certo? Então, por isso que tem o arroz e feijão, pão com manteiga, um pão, por exemplo, mas existe várias combinações que são, vai de cada estado também, né? Cada estado tem uma combinação diferente, cada país, não é no Brasil que a gente tem esse arroz com feijão, fora do Brasil não existe muito isso, mas vai em estado também, tem estado que não vive sem cuscuz, tem estado que não vive sem tapioca, e pode ter certeza que sempre tem a combinação com aquele alimento, porque além de ser para enriquecer o alimento, é porque precisa, né, ter um recheio, não pode ser um alimento simples e sozinho. Então, é muito importante você saber controlar o alimento, o recheio, saber, esse daqui tem mais proteína, então eu vou adicionar um alimento que tem carboidrato nessa refeição, porque eu não posso ficar sem o carboidrato, mas em quantidade moderada. É assim que você vai aprendendo aos poucos como você pode se alimentar, certo? O ovo, ele é o primeiro alimento dos 3 que eu acredito que é muito importante na nossa alimentação, certo? Então, o ovo nada mais que vem da galinha, né? E antigamente vinha dos dinossauros e as pessoas começavam uma polêmica, se perguntava como comer um monte de ovos, se não é bom, se olha de onde vem. O outro, começou a vir da galinha. Por que vem da galinha? Não faz bem. Esse ovo é cheio de colesterol. Quem tem diabetes não pode comer o ovo. Gente, mas por quê? Vejamos o que acontece para ter tantos questionamentos. Beleza. O ovo, ele é rico em colesterol, certo? Então, ele é rico em colesterol, ele é rico em uma série de nutrientes, que não seria só o colesterol. E ele é muito importante porque ele é uma fonte de proteína. Então, ele oferece carotenoides, oferece arginina, oferece folato. Então, ele pode ajudar em vários fatores, em várias doenças, assim como o sistema imunológico, pode ajudar em fatores de doenças cardiovasculares. E sem falar que eles são ricos em ômega 3. Então, como sempre, assim, não rico em ômega 3, mas ele contém uma pequena quantidade de ômega. Várias coisas que precisam ser testadas, mas a gente sabe muito bem que o ovo ele deve fazer parte da nossa alimentação, ele pode estar no nosso café da manhã, ele pode estar no nosso almoço, ele pode estar no nosso jantar. Claro que nem todas as refeições de todos os dias, mas um dia ou outro, ele vai estar dentro de algum desses refeições principais. E os ovos, eles são uma matéria muito usada, né? Por nutricionistas, por médicos, que é uma coisa muito importante de colocar no meio da alimentação. Eu deixei algum estudo aqui que avaliou que os participantes, eles consumiram 6 ovos no dia e assim, as mulheres elas não aumentaram o risco de problemas cardiovasculares, cardíacos. Então, uma chance de diminuir esses riscos e não desenvolver, né, diminuir o risco de desenvolver diabetes consumindo o ovo. Então, para quem tem diabetes, já é muito importante consumir o ovo, porque ele entra na alimentação, ele entra nas refeições principais e ele ajuda a controlar a glicemia da pessoa. Então, outro estudo também mostrou que apresenta um risco, se a pessoa consumir o ovo, ela diminui o risco de ter uma doença cardiovascular, assim como eu já falei. Então, o ovo ele deve ser adicionado em nossa refeição porque ele previne várias coisas, ele ajuda em várias outras. Não quer dizer que ele vai descontrolar seu colesterol pelo fato dele ter muito colesterol. Porém, você deve consumir com outros alimentos. Ele sozinho não vai fazer um efeito maléfico em sua vida, porém você não pode
colocar quantidades extremas, né? Sempre moderar. Mas e no caso do diabetes, o ovo ele faz mal? Nenhum alimento faz mal usado sozinho. Nenhum alimento sozinho vai fazer mal para você, certo? Então, você pode estar se alimentando de vários qualquer outro alimento, que não quer dizer necessariamente que ele vai fazer mal para você. Ele pode te ajudar a controlar a sua glicemia se você adicionar outros alimentos para complementar ele, assim como eu disse. Então, o ovo, ele não é restringido para pessoas com diabetes, assim como esses mitos que existem na internet. Até que a ciência prove outra coisa, ele não faz mal. Então, desde que você esteja uma dieta equilibrada, desde que você esteja uma alimentação equilibrada, que saiba colocar quantidades dos alimentos, que saiba fornecer um padrão de alimento junto com outro que é rico em proteína, um que é rico em carboidrato, você consegue manter a sua alimentação boa, controlada e com alimentos ricos, assim como o ovo. Que o ovo, ele é um alimento muito importante, ele não deve estar fora da sua alimentação, ele deve estar sempre acompanhado de alguma coisa dentro da sua refeição. Então você pode adicionar ele no seu café da manhã mexido, pode adicionar um ovo cozido no almoço ou no jantar, ou pode até colocar um omelete no seu jantar. E assim, ele faz parte da sua vida. Para quem não gosta de ovo, existe várias outras opções. Aqui estou trazendo para vocês 3 alimentos que são importantíssimos e entram na sua refeição do dia a dia que você necessita, certo? Um outro alimento que é muito importante, deve estar na sua alimentação, é o frango. O frango, ele é uma proteína muito importante, ela é mais magra, então é uma carne magra, né? Que a gente deve consumir todos os dias, que a gente deve ter maior frequência na alimentação. Não a carne vermelha, que deve estar todos os dias. A carne vermelha, ela deve estar 3 vezes pelo menos na semana, no máximo, assim. Agora, a carne branca pode estar todos os dias em sua alimentação. E o quanto mais orgânico possível, melhor. Assim, eu sei que hoje em dia o frango, ele é turbinado, que injetam, né, para ele crescer mais rápido. Um frango caipira, ele vive e cresce em torno de 6 meses. Um frango branco, ele vive em 40 dias e já tá grande, já tá pronto para ser consumido. Então, são muitos venenos, né, que colocam neles, bombas, que ajudam ele a crescer mais rápido. E isso, infelizmente, faz mal pra gente. Então, tente ver se a gente acha um frango melhor para consumir e tente adicionar o frango em várias outras refeições, em vários outros formatos em sua alimentação. Então, a digestão da carne branca, que é o frango, ela é melhor, assim, a absorção dela é mais rápida, não demora tanto igual uma carne vermelha. E ela é mais preferida na dieta, assim como eu disse. E a carne de frango, ela tem uma quantidade de gordura, sim, mas ela é bem menor do que a carne vermelha. E as gorduras, elas são responsáveis por problemas cardíacos, atualmente, por problemas cardíacos. Então, nem o frango a gente deve aumentar a quantidade extremamente, né? Então, a gente encontra uma enorme variedade de vitaminas no frango também. Vitaminas do complexo B, que são indispensáveis para o nosso metabolismo, para ele funcionar. E também para ajudar em processos energéticos, que são as funções que do intestino, como o estômago e o fígado, que precisam, sabe? Então, o frango ajuda nessas funções. Fora a massa muscular, que ele ajuda você a ganhar massa, ele não ajuda você a ficar debilitado ou perder massa muscular. Então, a carne de frango, ela é rica em vitamina B3, que é indispensável no nosso sistema respiratório, nos vasos sanguíneos. E quando tem uma redução de frango, você pode sentir, né,
fraqueza, lesões, pelo fato de você ficar debilitado, porque a proteína é rica para ganhar massa, né? Para ter um ganho de massa muscular melhor. Então, se você está debilitado, às vezes o seu consumo de proteína, fora o consumo de carboidrato que dá energia, pode estar diminuído e você pode estar com deficiência ou carência desses alimentos. E como as carnes no geral, principalmente o frango, que é a proteína, tem aminoácidos essenciais que o ser humano precisa. A carne sim tem uma concentração maior, mas o frango também, na sua composição, ele é muito bom e ele tem uma quantidade boa de aminoácidos essenciais. A gente pode estar consumindo frango em vários formatos, assim como eu disse do ovo. O frango ele pode ser picadinho, ele pode ser grelhado, o frango pode ser cozido e desfiado. Tem coxa, sobrecoxa, tem partes do frango mesmo, da galinha, que você pode estar fazendo. Ou se não, pode estar fazendo ele grelhado. Evite ao máximo frituras, então evite consumir ele mais em frituras. Se for, faça assado, que é bom e melhora, né, a sua refeição, o valor biológico da sua refeição, sem muita gordura, porque o frango ele já tem um pouquinho de gordura, e aí quando você coloca uma camada lá de farinha para empanar e ainda fritar no óleo, aí é uma bombinha calórica, né, gente? Então, consuma partes como a coxa, como a sobrecoxa e também o peito de frango mesmo, que você pode comprar e desfiar. E assim, desfiado você consegue se alimentar com várias coisas, até mesmo o ovo. Você pode estar fazendo um omelete recheando com um pouquinho de frango, certo? Você pode fazer uma torta e rechear com frango desfiado. Você pode fazer um patezinho de frango. Então o frango ele entra em várias coisas, ele entra em várias refeições, ele entra até no seu dia a dia, até no seu final de semana, que são refeições mais sofisticadas, né? Então, o frango foi o segundo alimento, que ele é muito importante na sua refeição e deve estar sempre presente nela. Outro, que é um alimento, assim, pelo menos não tão novo, não, ele não é novo, mas para atualidade ele vem falando aos poucos, que é a batata Icon. Então, é um alimento que na parte do diabetes, você que tem diabetes, é muito importante você ter um consumo, pelo menos algumas vezes na semana, dessa batata Icon. Iacon, desculpa, gente. Iacon. Ela é originária da raiz do Anis, que durante anos ela foi consumida pelos incas, pelos índios, e pela população andina, que é onde foi originada. E não existe nenhum relato de suas propriedades necessariamente, porém, começou a ter muitos estudos por ela ser bem benéfica. Então, assim como ela entra a batata doce, entra a batata normal, entra a batatinha salsa, certo? Porém, essa batata Icon, para as pessoas com diabetes, ela é muito interessante. Ela apresenta várias propriedades interessantes. O consumo dela pode ser feito em chá, onde tem muitos relatos que é importante que existe através do chá dela, ou se não, consumi-la mesmo, só que o importante de consumi-la é crua. Então, algumas evidências mostram que as folhas do Iacon pode ser feito chá para você consumir pelo menos alguma vez na semana ou quando você puder. Investigaram os efeitos dessa folha e foi investigado e demonstra que as substâncias nas folhas elas têm alguns efeitos hipoglicemiantes. Então, assim, para você que tem diabetes, você pode estar consumindo para ter esse efeito hipoglicemiante, se tiver com uma hiperglicemia. Parece que ela está ajudando secundariamente no aumento da secreção da insulina. Então, se você tem hipoglicemia, ela ajuda a aumentar a sua glicemia. Mas, recentemente,
Existem alguns estudos que ela pode ter uma diminuição de absorção de glicose no intestino. Então, alguns estudos mostraram que ela tem a diminuição da glicose, então deve ser consumida parcialmente, uma quantidade moderada, mas é importante ter ela dentro da sua refeição. E ao continuar uma busca assim, científica, mostraram que sim, ela entra sobre o poder da glicose, ela entra no controle da glicose, mas para pessoas mais que têm hipoglicemia. E pessoas normais podem estar consumindo ela também, assim como consome a batata doce, como consome outras batatas. A batata Yacon, ela é rica em um carboidrato diferente, que é do frutano. Ele é inulina e é do tipo do frutano, que é frutoligosacarídeo, que é um importante carboidrato também, que a absorção dele é um pouco mais lenta e ajuda no seu controle glicêmico. Ele tem um valor calórico menor, essa batata, e além disso, por causa da inulina, que é a fibra, a batata Yacon, ela tem um gosto mais adocicado. Então, é por isso que ela normalmente é ingerida crua, pelo fato do gosto dela. E como todos podem ver, ela pode ser utilizada para o diabético e ela não substitui nenhum remédio, gente. Não substitui, toda alimentação que eu falo aqui é para você ir controlando sua glicemia. Se você tem diabetes tipo 1, ela não vai substituir, certo? Ela é uma opção muito saudável. Atualmente foi realizado um estudo aqui em Franca mesmo, na Unifran, onde afirmaram que o consumo diário de batata Yacon para pessoas com diabetes ajuda no controle da glicemia. Então, o alimento ele é rico em carboidrato, que é o frutoligosacarídeo, e ele age semelhante às fibras no organismo. Então, ele pode ser absorvido rapidamente e aumenta as taxas de glicose. Então, para a pessoa que tem hipoglicemia, ela é muito importante. Então, você pode estar consumindo ela para esses casos. Então, eu acho um alimento que é muito importante para você que acha que durante a noite vai sofrer de hipoglicemia. Então, tenta adicionar ela antes de dormir, assim, 1 hora, 2 horas antes de dormir, um pedacinho, comer. Ou de tarde, ou no horário que você mais acha que você vai passar mal ou ter uma hipoglicemia. Através da sua alimentação de 3 em 3 horas, através de uma refeição controlada, você consegue ter um controle da glicemia sem ter essas hipoglicemias. Porém, se você é teimoso e não come direito, ou não tem vontade, não tem fome, tente adicionar essa batata nas refeições que você acha que vai dar mais certo, perto dos horários do pico que você acha que acontece na sua alimentação. Assim como, esse horário vai cair um pouquinho a glicemia, então eu vou comer um pedaço dessa batata. Então, é só um pedaço, gente, é só para adicionar a sua refeição. Então, esses alimentos, eles são importantes na nossa vida. O ovo e o frango é importantíssimo e pode estar presente todos os dias na nossa refeição. A batata também pode estar presente, é só você saber controlar e equilibrar as quantidades, certo? Então, deixei aqui, elas têm um custo-benefício, então o filé de frango é bem mais em conta que a carne, o ovo é bem barato, não sei onde vocês moram, né, mas o ovo ele é o mais em conta perto dos outros alimentos. Fora que existe 1001 alimentos que a gente pode estar adicionando nessa refeição e podendo mostrar para vocês que vocês conseguem fazer um controle da sua glicemia e conseguem ter alimentos custo-benefício bom para sua vida. Então, espero que você tenha gostado, entendido. E se você gostou, curte e compartilhe. E deixe aqui na abinha de comentários, deixe seu comentário se você gostou, se você tem alguma dúvida e se você quer deixar alguma dica, certo? Muito obrigada, se inscreva no meu canal, curte e compartilhe e me siga no Instagram, certo? Obrigada, pessoal.